Quando a gente fala de sexo oral, quase todo mundo pensa que tem um risco para quem faz. Mas hoje eu quero falar do outro lado. Será que tem risco para quem recebe o sexo oral? Eu sou Camila Latanzi, médica urologista e andrologista. Sou especialista em performance física e sexual masculina. Para agendamento de consulta, segue o link na descrição e o QR Code na tela. A mucosa oral, a orofaringe, ela também é uma via de transmissão para infecções sexualmente transmissíveis. Muitas vezes, as pessoas têm alguma infecção na garganta ou na cavidade oral e é assintomática e não sabe que pode ser uma fonte de transmissão de doenças. Durante o sexo oral, há o contato da saliva com a glande e com a uretra, que seria o canal ali por onde sai a urina. E ali é a porta de entrada para as infecções. Microlesões aumentam a chance de infecção. Então, por exemplo, na boca, às vezes está com uma gengiva mais inflamada, lesões afetosas, úlceras ou microlesõezinhas na boca, que já é um canal, uma porta de entrada também para a bactéria. No pênis, às vezes também tem microlesões, microrachaduras e a própria uretra, que já é um canal, uma fonte ali de entrada para bactérias. E aí a gente tem as uretrites, que são as infecções ali do canal da uretra. E o caminho, às vezes, pode ser simples, boca, uretra. Mas aí você pode me perguntar, então quais infecções que o homem pode pegar, ser transmitido ao receber o sexo oral? A primeira infecção é a gonorreia. Existem estudos científicos que conseguiram isolar o sexo oral, pacientes que praticaram apenas o sexo oral e tiveram a infecção da gonorreia. Nesses estudos, evidenciaram que 3% desses pacientes que tiveram sexo oral e viram o diagnóstico de gonorreia, a incidência foi de 3%, ou seja, é uma incidência relevante. A segunda infecção é a clamídia. Ela é um pouco menos recorrente do que a gonorreia, mas ela também está presente nas uretrites. E isso também se deu nos estudos, que pacientes que praticaram sexo oral, receberam sexo oral, tiveram infecções de clamídia. Um pouco menos frequente do que a gonorreia, mas também tiveram. 3. A famosa herpes. A gente sabe que a gente tem dois tipos, tipo 1 e o tipo 2. O tipo 2, ele é muito relacionado a infecções genitais e o tipo 1 a gente relaciona mais para infecções orais. Porém, fizeram bastante estudos robustos e identificaram o tipo 1, que seria da cavidade oral, na genitália. Então, a gente atribuiu ao sexo oral essa infecção da genitália também pelo vírus do tipo 1 da herpes. 4. Sífilis. A sífilis também pode ser transmitida para quem recebe por sexo oral. A sífilis, ela pode ser transmitida através de lesões, ou seja, muitas das vezes são lesões imperceptíveis, minúsculas, que você a olho nu nem às vezes você não consegue ver. Mas na cavidade oral, às vezes a pessoa até sente um desconforto, uma ardência, e ali já pode ser a porta, de saída ali para contaminar para quem recebe o sexo oral. E quinto, o HPV é o vírus mais infectado no mundo, de infecções sexualmente transmissíveis e sendo bastante prevalente no mundo e também pode ser transmitida pelo sexo oral. E aqui vale lembrar que o HPV ele também está relacionado a câncer bucal, de orofaringe. Então não é só aqui como a gente está falando de quem recebe o sexo oral, mas quem pratica o sexo oral também pode ser infectado com HPV e ter associação com o câncer de orofaringe. Mas vamos lembrar aqui que o HPV por si só, ele não vai causar imediatamente o câncer, não é isso. Na maioria das vezes o nosso próprio corpo, o nosso próprio sistema imunológico, ele consegue combater o vírus e eliminá-lo. O que a gente sabe é que a persistência desse vírus não tratado, não identificado, pode ser um fator de risco para desenvolvimento de câncer de orofaringe. E aqui a gente sabe que depende de vários fatores, como o número de parceiros durante a vida, se é tabagista ou não, se está bem nutrido, a dieta, a alimentação saudável,
vacinação, se teve ou não vacinação. Então aqui a gente sabe que não é porque você teve infecção que você vai ter o câncer, não é isso. É só um fator de risco caso esse vírus permaneça por longo tempo no seu corpo. E um ponto muito importante aqui é a vacinação do HPV, porque ela reduz os tipos oncogênicos, ou seja, principalmente o 16 e o 18, que também está muito relacionado nas mulheres ao câncer de colo de útero. Então, a vacinação, ela previne a infecção do HPV. Então, a ideia aqui não é causar pânico sobre o sexo oral, tanto para quem faz quanto para quem recebe. Não, aqui a ideia é educar e trazer que não existe risco zero no sexo oral, como muitos pacientes pensam. Muitas pessoas nem consideram o sexo oral como sexo. Então, quando a gente até pergunta, atividade sexual, a pessoa fala, tem muito tempo. Por quê? Porque pensa que a atividade sexual é a atividade penetrativa, sexo anal, vaginal. Mas o sexo oral também é um tipo de atividade sexual. E ela também é via de transmissão de infecções sexualmente ativas. Então, é só para lembrar que sexo oral não tem risco zero de infecção. Tem risco sim, tanto de infecções para quem faz, quanto para infecções para quem recebe o sexo oral. Então, aqui, obviamente, sem moralismo, né, sem drama, vamos falar abertamente sobre como a gente consegue prevenir essas infecções no sexo oral. Então, primeiramente, a gente tem o uso de preservativo. É um bom método para prevenção. 2, evitar o sexo oral quando tem algum machucado, alguma lesão, mesmo que mínima, tanto na cavidade oral quanto no pênis. Então, se tiver qualquer lesão, evite sexo oral. 3, a vacinação. A vacinação de meninas e meninos jovens, a vacinação também de adultos que já têm vida sexual ativa também é muito benéfica e tem alto risco protetivo. E a testagem das doenças sexualmente transmissíveis quando há indicação. Então, se você teve o sexo oral e você suspeita que pode ter tido alguma transmissão, porque a pessoa tinha uma lesão na boca, ou você apresentou uma rachadura no pênis, por exemplo, então você merece sim a testagem. Lembrando que algumas doenças, elas são mais expostas, né, à infecção. Por exemplo, a gonorreia tem a secreção uretral ali evidente, tem a ardência, mas tem outras que nem sempre você consegue identificar a lesão. Então, se você tem a suspeita, já procure seu médico urologista para testagem e tratamento, prevenção e orientação sobre as doenças. Então, o sexo oral ele é comum, ele faz parte da saúde sexual, da educação sexual, do prazer, da vida, da qualidade de vida, mas sempre com muita responsabilidade, orientação para você saber o que é o normal, o que é o alterado, para você procurar sempre ajuda, prevenção e orientação. Então, até o próximo vídeo e eu vou deixar outro aqui como sugestão.